Boa noite a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 13 de maio de 2025, terça-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres diretamente aqui da ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, ok? Tivemos um dia hoje absolutamente maravilhoso de treinamento, estupendo, não poderia ter sido melhor. Tenho muitas coisas para contar para vocês. Mandei as energias para vocês, as sintonizações, não sei se vocês sentiram, né? Porque eu esqueci de falar ontem que eu ia mandar. Então peço a vocês, a todos vocês que queiram receber essas energias absolutamente maravilhosas do Stargate, que se abram para recebê-las durante o dia de amanhã, tá? Porque quando eu me conecto, eu peço que essas energias sejam entregues para todos os meus alunos. Aqueles que eu conheço e aqueles que eu não conheço também. Então, se você estiver sintonizado com a jornada 2025, você estará recebendo todas as sintonizações e energias dos mestres ascensos, dos anjos, das famílias estelares, de todos os seres maravilhosos e benevolentes que neste momento estão acompanhando o planeta Terra no seu processo ascensional. Então, hoje nós estamos na nossa lição de número 133, que declara: não darei valor àquilo que não tem valor. Às vezes, no ensino, há benefício em trazer o aluno de volta a interesses práticos, particularmente depois de teres ensinado o que parece ser teórico e distante daquilo que o aluno já aprendeu. É o que faremos hoje. Não falaremos de elevadas ideias que abrangem o mundo, mas em vez disso nos deteremos nos benefícios para ti. Tu não pedes muito da vida, mas pouco demais. Quando deixas que a sua mente seja atraída para o que concerne ao corpo, por coisas que compras, por prestígio, tal como é valorizado pelo mundo, estás pedindo o pesar e não a felicidade. Esse curso não tenta tirar de ti o pouco que tens. Não tenta substituir as satisfações que o mundo contém com ideias utópicas. Não há nenhuma satisfação no mundo. Hoje vamos enumerar os critérios reais pelos quais se pode testar tudo aquilo em que pensas crer. Se não preencherem esses requisitos básicos, não são dignos de serem desejados de forma alguma, pois só podem ocupar o lugar daquilo que oferece mais. Não podes fazer as leis que governam a escolha, da mesma forma que não podes inventar alternativas entre as quais escolher. O que podes fazer é escolher, aliás, é o que tens que fazer. Mas é sábio aprender as leis que pões em movimento ao escolheres e as alternativas entre as quais escolhes, tá? Observem que ele está sempre usando o verbo escolher, o verbo escolha. A nossa jornada 2025 é a jornada Uma Nova Escolha, durante a qual, durante esse ano, nós vamos escolher a vida que Deus quer para nós, que é uma vida de felicidade perfeita. Disso a gente já sabe, ok? Já enfatizamos que só existem duas alternativas, independente de quantas pareça haver. O raio de ação foi estabelecido e isso nós não podemos mudar. Seria muito pouco generoso para contigo deixar que as alternativas fossem ilimitadas e assim protelar a tua escolha final até que tivesses considerado todas elas no tempo, ao invés de seres trazido de forma tão clara ao lugar onde só há uma escolha que não pode deixar de ser feita. Então estamos saindo da dualidade e subindo para a unidade. Estamos literalmente saindo do campo de batalha do ego. Outra lei benigna relacionada a isso
é que não há transigências naquilo que a tua escolha necessariamente traz. Ela não pode te dar só um pouco, pois não há meio termo. Cada escolha que fazes te traz tudo ou nada. Portanto, se aprenderes os testes pelos quais podes distinguir o tudo do nada, farás a melhor escolha. Primeiro, se escolheres uma coisa que não vá durar para sempre, o que escolhes não tem valor. Um valor temporário não tem nenhum valor. O tempo nunca poderá tirar um valor do que é real. O tempo nunca poderá tirar um valor do que é real. Um valor temporário não tem nenhum valor. Aquilo que murcha e morre nunca existiu e não faz nenhuma oferenda àquele que o escolhe. Ele é enganado pelo nada sob uma forma da qual pensa gostar. Em seguida, se escolheres tirar alguma coisa de alguém, não ficarás com nada. Isso porque, ao negares o seu direito a todas as coisas, negaste o teu próprio. Portanto, não reconhecerás as coisas que realmente tens, negando que elas existam. Aquele que busca tirar foi enganado pela ilusão de que a perda pode oferecer o ganho. Mas a perda não pode deixar de oferecer perda, e nada mais. A tua próxima consideração é aquela em que se baseiam as outras. Porque a escolha que fazes tem valor para ti. O que atrai a tua mente para ela? A que propósito ela serve? É aqui que se é mais facilmente enganado, pois o ego falha em reconhecer o que quer. Ele nem diz a verdade tal como a percebe, pois precisa manter a auréola que usa para proteger as suas metas, não deixando que fiquem manchadas e enferrujadas, para que possas ver o quanto ele, o ego, é inocente. Aí inocente entre aspas, né? É a tal da história da face inocente, que queremos mostrar para o mundo, que sobre a qual o Dr. Kenneth Wapnick nos explica tão bem, né? Vocês que estão acompanhando as aulas do livro-texto já sabem do que a gente está falando. No entanto, a sua camuflagem é um verniz fino que só pode enganar aqueles que se contentam em ser enganados. As suas metas são óbvias para qualquer um que se dê o trabalho de procurá-las. Aqui o engano é duplo, pois aquele que é enganado não perceberá que apenas falhou em ganhar. Ele acreditará que serviu às metas ocultas do ego. Mas, embora ele tente manter a auréola do ego com clareza na própria visão, não pode deixar de perceber as suas bordas manchadas e o seu núcleo enferrujado. Os seus equívocos sem efeito lhe parecerão pecados, pois olha para essa mancha como se fosse sua, e para a ferrugem como um sinal de uma profunda falta de valor dentro de si mesmo. Aquele que ainda preserva as metas do ego e as serve como suas, não comete equívocos segundo os ditames do seu guia. Esse guia ensina que é um erro acreditar que os pecados não passam de equívocos, pois quem sofreria pelos seus pecados se assim fosse, né? E assim, vimos ao critério de escolha mais difícil de acreditar, pois a sua evidência está encoberta por muitos níveis de obscuridade. Se sentes qualquer culpa pela tua escolha, permitiste que as metas do ego se interpusessem entre as alternativas reais. E assim não reconheces que só há duas, e a alternativa que pensas ter escolhido te parece amedrontadora e por demais perigosa para ser o nada que, de fato, é. Todas as coisas têm ou não têm valor, são ou não são dignas de serem buscadas, seja como for. São inteiramente desejáveis ou não valem o menor esforço para obtê-las. Escolher é fácil só por causa disso. A complexidade nada mais é do que um véu de fumaça que esconde o fato muito simples de que nenhuma decisão pode ser difícil. O que ganhas aprendendo isto?
muito mais do que apenas te permitires fazer tuas escolhas com facilidade e sem dor. O próprio céu é alcançado com mãos vazias e mentes abertas, que vêm sem nada para tudo achar, reivindicando tudo como seu. Hoje tentaremos alcançar esse estado, deixando o auto-engano de lado, com uma honesta disponibilidade para só dar valor ao que é verdadeiramente valioso e real. Os nossos 2 períodos de prática prolongados, de 15 minutos cada um, começam com isto. Não darei valor àquilo que não tem valor, e só busco o que tem valor, pois é só isso que desejo achar. E então recebe aquilo que espera por todo aquele que alcança, sem cargas, a porta do céu, que se abre à medida que ele vem. Se começares a te permitir colecionar alguns fardos inúteis, ou acreditar que vês algumas decisões difíceis à tua frente, ser rápido em responder com este simples pensamento: não darei valor àquilo que não tem valor, pois o que tem valor pertence a mim, ok? Então, não darei valor àquilo que não tem valor. As coisas do mundo não têm valor per se, ok? Essa é a mensagem da lição. Então, não vou buscá-las. Buscarei primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então, primeiro eu busco o reino dos céus, que é o que tem valor. Como eu estou aqui na terceira dimensão, eu preciso de uma série de coisas materiais. Eu preciso me vestir, eu preciso comer, eu preciso estudar, eu preciso ter um emprego, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar a conta de luz, de água, o telefone celular, a internet, beleza? Mas nada disso tem valor. Diante de Deus, nada disso tem valor. Então, não darei valor àquilo que não tem valor. Ah, então, já que eu vou virar um eremita e eu vou viver nas montanhas. Não é essa a mensagem. Você não está preocupado com a forma. Você está preocupado com o conteúdo. O conteúdo da mensagem é buscar primeiro o reino dos céus, que é o que tem valor. E todas as outras coisas, as coisas mundanas, vos serão acrescentadas. Então, a gente vive a vida desfrutando das coisas boas da vida, mas sem nos apegarmos a elas, sem entendermos que o nosso valor está nelas, sem acharmos que se elas acabarem, nós vamos morrer, ok? Mas eu as tenho, eu as possuo, mas elas não me possuem. Porque, na verdade, eu sei que tudo nessa vida é temporário. É essa frase que ele fala aqui, ó. Primeiro, se escolheres uma coisa que não vá durar para sempre, o que escolhes não tem valor. Um valor temporário não tem nenhum valor. O tempo nunca poderá tirar o valor daquilo que é real. Aquilo que murcha e morre nunca existiu, é do holograma, é ilusório. E não faz nenhuma oferenda àquele que o escolhe. Ele é enganado pelo nada, sob uma forma da qual ele pensa gostar, ok? Então é do holograma. Se murcha e morre, é do holograma. O corpo murcha e morre, é um holograma. Você tem um carro maravilhoso, daqui a 10 anos o seu carro já não está mais tão legal. Em 20 anos você não pode mais usar o carro. Murchou e morreu, ok? Mas você usou o carro durante 20 anos, não usou? Então como é isso? Ah não, Jaque, agora eu vou andar a pé. Agora eu vou ser um eremita. Agora eu não terei nada, não possuirei nada, farei voto de pobreza. Não é isso. Se você observa o mundo dessa forma, você não entendeu a lição ainda. A lição é você ter as coisas e desfrutar delas. E deixá-las ir. Elas vão ficar na sua vida o tempo que elas precisarem. E cuidar muito bem delas, enquanto elas estiverem na sua vida. Ok? Cuidar com muita amorosidade, porque elas estão servindo a um propósito. Mas você sabe que se, vamos supor, você precisou aí passar por um retorno kármico. E, por exemplo, você perdeu uma coisa da qual você gostava muito. Deixa aí, solta.
ok? Nada do que tem aqui na terceira dimensão tem valor, porque é tudo irreal. Tudo faz parte do holograma. Se faz parte do holograma, sumiu, você manifesta de novo. É você que manifesta as coisas na sua vida? Ou é você que não manifesta as coisas na sua vida? Porque ainda está conectado com o princípio da escassez do ego? Ok? Ok? Entendeu? Então você vai manifestar. Você vai manifestar muito mais. Ah, eu perdi o meu marido. Ótimo, você vai manifestar um marido novo, mais adequado à sua atual vibração espiritual. Ok? Ah, é simples de falar, difícil de fazer. Sim, sim, todos nós passamos por isso, né? E aí, o que que nós temos que treinar? A virtude do desapego. Deixar aí, saber que, às vezes, aí é a lição de ontem, né? Acho que foi a lição de ontem, deixa eu ver se foi a lição de ontem. Não, a lição, é a lição de ontem. Libera o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Ontem eu pratiquei essa lição, foi muito legal. Eu pratiquei essa lição com um determinado relacionamento que eu tenho e foi muito bom o sentimento de leveza que chegou pra mim quando o dia terminou, né? E aí hoje não darei valor àquilo que não tem valor, tá bom? Então, entendida a lição, a gente passa aqui para os limites da propriedade, que é o texto do dia 13 de maio, do livro da Melody Beach, A Linguagem da Liberdade. Limites de propriedade. Um valioso instrumento para a nossa recuperação é aprender a identificar quem possui o quê, principalmente no comportamento que chamamos de desligamento, o desligamento emocional. Depois, deixamos cada pessoa ter e possuir a sua propriedade certa. Se alguém possui um vício, um problema, um sentimento ou um comportamento derrotista, isso é propriedade dele, não nossa. Se alguém for um mártir imerso em negatividade, controlando ou manipulando, isso é assunto dele e não nosso. Se alguém se comportou de determinada forma e isso causou um certo constrangimento, tanto o comportamento quanto o constrangimento são dele e não nossos. Se alguém está em negação e não consegue pensar claramente sobre um assunto em particular, essa confusão pertence a ele. Se alguém tem certa dificuldade ou capacidade limitada de amar ou de se importar, isso é propriedade dele e não nossa. Se alguém não tem aprovação ou carinho para dar, isso é propriedade dessa pessoa. Olha que texto forte. As mentiras, as decepções, os truques, as manipulações, os comportamentos abusivos, impróprios, enganadores, todos os maus comportamentos das pessoas pertencem a elas e não a nós. E aí a gente tem que fazer um exame de consciência para ver quais são os nossos comportamentos abusivos, manipuladores, controladores, né? Mas aqui ela tá falando do que é do outro, né? É tipo, dai a César o que é de César, né? As esperanças e os sonhos das pessoas também são propriedade delas. Suas culpas também pertencem a elas. Suas alegrias ou desgraças também são delas. Assim como suas crenças, como são as suas crenças e mensagens. Se uma pessoa não gosta de si mesma, esta escolha é dela. As escolhas das outras pessoas são propriedade delas e não nossas. O que as pessoas decidem dizer ou fazer são assuntos delas. Qual é a nossa propriedade? Nossa propriedade inclui nossos comportamentos, problemas, emoções, alegrias, misérias, escolhas e mensagens. Nossa capacidade de amar, de nos importarmos e de sermos carinhosos. Nossos pensamentos, nossas recusas, nossos sonhos e esperanças. Se permitirmos ser controlados, manipulados, ou enganados ou maltratados, esse problema é nosso. Se nos permitirmos, né? Quando nos recuperamos, aprendemos a sensação apropriada de propriedade. Se algo não é nosso, não o tomamos. Se o tomamos, aprendemos a devolvê-lo. Aprendemos a deixar a outra pessoa ter a sua propriedade e a termos e tomar conta do que é nosso.
Hoje trabalharei para desenvolver um claro sentido do que me pertence e do que não me pertence. Se não for meu, não ficarei com ele. Lidarei comigo mesmo, com meus problemas e minhas responsabilidades. Tirarei das minhas mãos o que não é meu. Já falei isso para vocês, mas vou repetir novamente porque vale a pena. Aprendi isso com uma amiga muito querida, muito. Jaqueline, você precisa aprender a separar o que, num relacionamento, você precisa aprender a separar o que é seu, do que é do outro, do que é do relacionamento, né? Então vamos supor, eu tenho um namorado e eu sou muito ciumenta, isso é meu. Esse namorado é uma pessoa muito fria, que não se importa, por isso me deixa insegura, isso é dele. Existe um distanciamento no relacionamento por causa da dinâmica. Isso é do relacionamento. Então, sobre que parte tenho eu controle? Sobre a minha parte. Eu sou ciumenta. Então, eu vou ter que lidar e aprender a resolver dentro de mim o meu ciúme. Porque o meu ciúme é meu, não é dele. Ele, o que é dele é a frieza dele, é a indiferença dele. Eu não posso mudar isso. Mas eu posso escolher se eu quero continuar com um homem que é frio comigo, portanto eu me sinto insegura, por isso eu entro na paranoia do meu ciúme. O que é da relação? Da relação é essa dinâmica. Quando eu mexo no que é meu, quando eu faço a minha correção, a dinâmica da relação obrigatoriamente tem que mudar. Isso é obrigatório, é uma consequência, é um efeito da minha mudança. Quando essa mudança na relação acontece em decorrência da minha mudança, aí eu vou observar se eu quero continuar nessa relação ou não. Porque pode ser que eu observe que à medida em que eu deixo de ser ciumenta, deixo de tentar controlar o outro, ele se aproxima de mim e me permite uma maior intimidade. Então, ótimo. O relacionamento chegou a um bom termo. Ou eu percebo que o outro continua sendo frio e indiferente. Mas agora eu já aprendi a minha lição. Aprender a lidar com os meus ciúmes. A minha necessidade de manipular e controlar o outro numa relação. Então talvez eu olhe e fale, já não tenho mais interesse em me relacionar com uma pessoa que tem essa dinâmica relacional. E está tudo bem. Vocês entenderam? Então aqui eu me aproprio do que é meu, deixo o outro com o que é dele, transformo o que é do relacionamento a partir da correção da minha mente e decido qual é a minha ação futura, ok? Mas a minha ação futura só é decidida a partir da minha cura, da cura da minha mente. Porque eu fui lá e falei, ai meu Divino Espírito Santo, me ajuda por favor a lidar com os meus ciúmes descontrolados. Por favor, corrija a minha mente. Por favor, me lembre de que eu tenho uma ilusão de posse com esse homem. Que posse real jamais terei com pessoa nenhuma. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo rápido hoje, né? Aqui já é bem tarde. Hoje eu tive comemoração de aniversário da minha irmãzinha argentina. Foi aniversário dela, eu tô bem cansada. A gente passou o dia... Todos aqui fizemos festas e, nossa senhora, foi um dia muito cheio e maravilhoso, né? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui? Eu quero dizer para vocês que hoje, na primeira sessão de meditação que eu tive, o meu mestre, o Pragyat Harris, ele falou um negócio, como sempre, né, que é totalmente um curso em milagres. E ele falou uma coisa de um jeito que eu tenho que passar para vocês, porque foi muito impactante para mim. Então, o que ele disse? Quando a gente estiver observando os nossos pensamentos, né, e estivermos naquela onda de negatividade, nós temos que reafirmar que não escolhemos mais isso. Não escolho mais isso, eu vou escolher de novo. Ele falou desse jeito. Óbvio que ele não falou do ego negativo, porque o Stargate não usa... A linguagem do Stargate não é a linguagem de um curso em milagres. Claro que o nosso Mestre Jesus Cristo estava conosco nas sessões.
porque apesar de eles não terem chamado quando a gente chama as energias para participarem, eu tinha chamado, né? Então estava ali porque eu tinha chamado. Eu não faço meditação sem chamar a energia de Jesus Cristo. Não tem como, sem chamar pela presença do Espírito Santo. A bagunça aí. Então o que acontece? Eu chamei. Então a mensagem que veio foi muito legal, gente. E ele falou que à medida em que a gente for tendo essa prática de dizermos, eu não escolho mais isso, eu não quero mais isso. Eu quero escolher novamente essa velha programação. O que é a velha programação? É a programação do ego negativo. Essa velha programação começa a se dissolver no nosso campo de energia. Começa a se desfazer, a desmoronar. Então, o que eu vou fazer a partir de hoje e vou ensinar para vocês, e se vocês acharem que cabe na prática de vocês, que ressoa com o coração de vocês façam também. O que eu vou fazer agora? Quando eu começar com esses pensamentos, eu vou falar, eu não escolho mais isso. Eu quero escolher novamente. Eu não escolho mais, aí eu vou botar na linguagem de um curso em milagres. Eu não escolho mais os programas do ego negativo. Agora eu escolho os programas do Divino Espírito Santo e vou me lembrar da lição do dia. Hoje não darei valor àquilo que não tem valor. A lição de hoje. Ou a lição de ontem. Libera o mundo do que eu queria que ele fosse. Do que eu gostaria que ele fosse. Então, ele hoje sugeriu essa ferramenta pra gente. Muito poderosa. Eu não escolho mais esses velhos programas. Eu não escolho mais isso, eu não quero mais isso. Porque quando você diz que não quer, a Matrix não tem alternativa. Ela tem que te obedecer. A sua timeline vai mudar. O holograma, ele está programado por você. Então, quando você diz, eu não escolho mais esses programas de ódio, julgamento, culpa, vergonha, limitação, escassez, do ego negativo. Eu agora escolho os programas de abundância, de alegria, de comunhão, de discernimento, de alegria, de amor, de cooperação, de sabedoria, de amor, do que você quiser, do Divino Espírito Santo. Eu não escolho mais os pensamentos que não compartilho com Deus. Eu agora só escolho os pensamentos que compartilho com Deus e que estão na minha mente certa. Eu agora, a partir de agora, eu só escolho os programas do Divino Espírito Santo. Se você repetir isso sucessivamente, não tem como. Mas prepare-se, porque vocês vão ver a vida de vocês mudar muito. Desde que eu decidi que eu ia vir para os Açores, já faz alguns meses, uma série de coincidências felizes, uma série de sincronicidades absurdamente inacreditáveis começaram a acontecer para me trazer aqui, né? Eu não vou contar isso para vocês porque não tenho tempo, né? Eventualmente a gente conversa sobre isso em algum vídeo futuro. Mas aconteceu uma série de acontecimentos que se encadearam de uma maneira absolutamente perfeita para me trazerem até aqui, tá? Para essa série de acontecimentos me trouxe até aqui. Hoje nós tivemos a celebração do aniversário da minha amiga argentina, que a maioria de vocês já conhece por foto, né, do Instagram, a Sole, que é como se fosse minha irmã de alma, né? Já falei dela para vocês. E hoje nós tivemos um dia de celebrações. E foi incrível a quantidade de eventos felizes que foram se encadeando. Nós acabamos de sair de uma celebração com vários amigos do Stargate. Aconteceu uma série de eventos, assim, absurdos, né? Ela falou para mim há pouco que ainda não está acreditando. Foi um aniversário maravilhoso. Foi um dia, assim, que vai ficar na nossa memória para sempre. Vocês sabem aquele dia em que tudo dá certo? Tudo é perfeito? A começar pelo clima, que estava ruim e hoje fez um dia ensolarado, né? Então, gente, quando nós alinhamos a nossa frequência ao que é bom, ao que é bonito, ao que é belo, né? Não tem como a vida não funcionar, né? E ela me deu um beijo, me deu um abraço, me agradeceu
E eu falei para ela, não tem como você não ter isso na sua vida, porque você é um ser humano maravilhoso, porque você é um ser humano super generoso, porque você faz o bem para todo mundo. Então não tem como, se você está na conexão, você vai manifestar coisas maravilhosas na sua vida, né? E você precisa muito se ver, se perceber como alguém que merece o melhor que a vida, o melhor que o amor tem a oferecer para você. Porque se você só se alinhar, só fizer o bem, e se você não se sentir merecedor, isso não vai vir para você. Então se sinta merecedor. Se abra para receber, pelo simples fato de receber. E dizer muito obrigado. Diga muito obrigado. E agradeça a quantidade de presentes, de coisas absurdas que eu já recebi. Inclusive para poder estar aqui. É incrível, e eu estou treinando com o universo, dizer simplesmente, meu Deus, muito obrigada. Se eu estou recebendo é porque eu mereço, muito obrigada, né? E como a gente diz aqui no Stargate, thank you, bring me more, muito obrigada, me traga mais. Universo, muito obrigada, me traga mais. E passe adiante. Tudo que você receber, passe adiante. Você recebeu um conhecimento, hoje eu recebi um conhecimento. Eu tive a honra, o privilégio de estar aqui com essas pessoas maravilhosas, que elevam o meu nível de consciência já pelo 6º ano consecutivo. E eu recebi uma lição memorável. E eu estou compartilhando essa lição com vocês. Porque eu acho que é muito importante fazer isso. Eu não quero guardar o conhecimento, as energias, as sintonizações que eu estou recebendo aqui para mim. Eu quero deixar que vocês recebam também. Então, a partir de hoje, quando você se pegar com esses pensamentos negativos, você vai falar, eu escolho novamente. Eu agora não escolho mais os programas do ego negativo, os programas negativos do ego negativo. Eu agora escolho os programas de Deus, do Divino Espírito Santo. Tá bom? Então vamos nos lembrar da lição, não darei valor àquilo que não tem valor, de forma nenhuma, não mais. Não darei valor àquilo que não tem valor, e só busco o que tem valor, pois é só isso que desejo achar. Não darei valor àquilo que não tem valor, pois o que tem valor pertence a mim. O que tem valor já pertence a nós. O que é que tem valor e que pertence a nós? É a consciência crística, que é o que nós verdadeiramente somos, que é o nosso ser real. Então, aquilo que tem valor, nós já temos, porque aquilo que tem valor é o que nós somos verdadeiramente. Então, nós só precisamos nos lembrar de quem nós já somos verdadeiramente. Então, eu não preciso ficar me preocupando com as coisas externas. Eu preciso apenas me preocupar e me reconectar com quem eu sou verdadeiramente. E a partir dessa conexão, tudo que eu precisar do lado de fora vai se manifestar. Tudo que for necessário para mim, tudo que for bom, que for bonito, tudo que for útil, tudo que for necessário, tudo que for importante, tudo que contribuir para o meu crescimento vai chegar para mim. E aí eu vou aprender a compartilhar, pois eu já sei, eu já aprendi, vocês já aprenderam, que dar e receber são, na verdade, uma coisa só. Que quando você dá, você multiplica fora e você fortalece dentro. E isso é tudo de bom. Tá bom, meus amores e minhas amoras? Essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente diretamente do arquipélago dos Açores. Bye, bye.